Como poderá um homem, traído pelo seu próprio sangue, erguer-se do desespero para mudar o rumo de uma nação? Esta é uma profunda imersão no destino, na fé e na mão oculta que nos guia através de vales sombrios. Raramente consideramos o peso das provações, as lágrimas silenciosas ou a solidão agonizante antes da grandeza. Esta história é um testemunho do espírito humano ancorado num poder maior do que ele próprio. Imaginem um jovem, vendido como escravo, despojado da sua identidade, com o seu futuro selado. O que poderia surgir de tamanha desesperança? Esta narrativa convida-nos a testemunhar o impossível, como feridas profundas se transformam em força. Uma história de justiça, perdão e providência divina, revelando segredos ocultos no sofrimento. No nosso mundo moderno, somos muitas vezes ensinados a ser os mestres do nosso próprio destino, a tomar as rédeas e a forjar os nossos próprios caminhos pela força da vontade. Celebramos a autossuficiência e a pujança pessoal, esquecendo por vezes que há forças em jogo muito para lá da nossa compreensão. A história de José serve como um lembrete poderoso e humilde de que as nossas vidas fazem parte de uma narrativa muito maior, escrita por um arquiteto invisível. Ela levanta uma questão fundamental. E se os nossos maiores reveses não forem obstáculos ao nosso destino, mas sim componentes essenciais dele? E se os momentos que nos destroem forem precisamente os momentos destinados a refazer-nos para um propósito maior? Esta não é uma mera história de dos trapos à riqueza. É uma saga complexa e emocional que explora os recantos mais profundos do coração humano. Ela mergulha na inveja, no ódio, na lealdade e no poder transformador do perdão. Veremos como um sonhador, inicialmente percebido como arrogante e ingênuo, é humilhado e refinado pelo sofrimento, emergindo não amargurado, mas sábio. A sua jornada ensina-nos que a verdadeira visão não é sobre ver o que é, mas o que poderia ser, mesmo quando todas as evidências apontam o contrário. É sobre agarrar-se a uma promessa divina quando o mundo oferece apenas desespero, confiando que cada lágrima e cada provação estão a ser contadas por um Deus que nunca abandona os seus filhos. À medida que nos aventuramos no coração desta epopeia bíblica, deixaremos para trás o familiar e entraremos num mundo de impérios antigos, sonhos proféticos e intervenção divina. Viajaremos dos campos pastoris de Canaã às cortes opulentas, mas perigosas do Egito. O contraste é gritante, as apostas são incrivelmente altas, e o resultado é tudo menos certo. Isto é mais do que uma aula de história. É um convite para testemunhar um milagre a desenrolar-se, não através de exibições grandiosas e de fogo, mas através da fé tranquila e persistente de um homem que se recusou a largar Deus, mesmo quando parecia que Deus o tinha largado. Junte-se a nós, enquanto puxamos o véu do tempo e desvendamos a verdade surpreendente de como a fidelidade de um homem perante adversidades implacáveis se tornou a chave para a sobrevivência de uma nação. Prometemos mostrar-lhe um lado desta história que talvez nunca tenha considerado, revelando os padrões intrincados e ocultos de um plano divino que transforma a tragédia em triunfo e traição em redenção. O caminho é escuro, a jornada é longa, mas o destino mudará tudo o que você pensava saber sobre a natureza do poder, do propósito e da providência inabalável de Deus. Nos campos escaldantes de Canaã, desenrolou-se um drama familiar. Jacó tinha uma predileção por José, o filho da sua velhice. Para simbolizar este afeto, Jacó ofereceu a José uma magnífica túnica multicolorida, um verdadeiro símbolo de honra. Para os 10 irmãos mais velhos de José, esta túnica não era bela. Pelo contrário, alimentava um fogo lento de inveja nos seus corações. A esta tensão, somavam-se os sonhos de José, que ele partilhava inocentemente. Contou-lhe sonhos onde os seus molhos de trigo se curvavam aos dele. E noutro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele.
ridicularizaram-no, chamando-o de o sonhador, um epíteto carregado de desprezo. A inveja dos irmãos transformou-se numa conspiração partilhada de malícia. O palco estava montado para a tragédia. O dia chegou sob o disfarce da rotina. Jacó enviou José para verificar os seus irmãos, enquanto estes cuidavam dos rebanhos perto de Siquém. Foi uma longa jornada que o levaria a uma cilada. Ao vê-lo aproximar-se, o ódio dos irmãos transformou-se num plano sinistro para se livrarem de José. Conspiraram para o matar, atirar o corpo a uma cisterna e dizer ao pai que um animal selvagem o tinha devorado. Rúben propôs atirar José a um poço, planeando secretamente resgatá-lo mais tarde. Quando José chegou, os seus irmãos agarraram-no, arrancaram-lhe a túnica e atiraram-no para a escuridão. Sozinho no poço, José foi deixado a refletir sobre a terrível verdade. Os seus próprios irmãos tinham-no traído. Enquanto José definhava no poço, os seus irmãos sentaram-se para comer a indiferença fria deles, um testemunho arrepiante da dureza dos seus corações. Os ecos dos seus gritos vindos da cisterna não perturbaram a refeição. Foi durante essa pausa insensível que outra oportunidade, mais lucrativa, se apresentou. Uma caravana de comerciantes ismaelitas, com os seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, estava a caminho de Gileade, rumo ao Egito. Foi Judá quem então expressou uma ideia nova e mais cruel. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não sujem as nossas mãos, afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue. Essa proposta era ainda mais sinistra do que a de Rúben. Deixá-lo no poço oferecia uma pequena chance de sobrevivência ou resgate, mas vendê-lo como escravo era uma sentença de morte em vida. Era uma forma de o apagarem permanentemente das suas vidas, de o enviarem para uma terra estrangeira, de onde ele nunca poderia regressar. Ao vendê-lo, poderiam lucrar com o crime e absolver-se do ato direto de assassinato. Os irmãos concordaram prontamente. Esse plano oferecia-lhes ganho financeiro e uma maneira de lavar as mãos da culpa, mesmo enquanto cometiam um ato de traição profunda e imperdoável. Eles não apenas se livrariam do sonhador, seriam pagos por isso. Eles tiraram um José aterrorizado da cisterna. Ele não era mais o irmão deles. Ele era mercadoria, um bem a ser negociado. Os seus apelos por misericórdia caíram em ouvidos moucos, enquanto eles regateavam com os comerciantes. O acordo foi fechado. Por 20 siclos de prata, o preço de um escravo comum, os filhos de Jacó venderam o seu próprio irmão à escravidão. Eles assistiram sem remorso, enquanto os ismaelitas amarravam José e o levavam, a sua figura diminuindo na distância, até ser engolida pelo horizonte, a caminho da estranha e intimidante terra do Egito. O silêncio que se seguiu foi pesado, não com culpa, mas com a satisfação sombria de um trabalho bem feito. Para completar o engano, os irmãos pegaram a túnica de muitas cores e a mergulharam no sangue de um bode. Eles trouxeram a veste rasgada e ensanguentada de volta para o seu pai, Jacó. Encontramos isto, disseram eles, com falsa inocência. Examine para ver se é a túnica do seu filho. O coração de Jacó despedaçou-se. Ele a reconheceu imediatamente e mergulhou numa dor tão profunda que o assombraria por anos. Enquanto Jacó lamentava o filho que ele acreditava estar morto, José, o sonhador traído, iniciava a sua longa e árdua jornada para o desconhecido, um escravo a caminho do Egito. A jornada de José terminou no Egito. Vendido como propriedade, o seu comprador foi Potifar, capitão da guarda do faraó. Despojado de tudo, a presença de Deus destacou-o. O Senhor estava com José, e tudo o que ele tocava prosperava, uma bênção visível. Potifar rapidamente notou o sucesso de José. Os campos produziam mais, o gado multiplicava-se, e a prosperidade encheu a propriedade de Potifar.
Potifar viu que o Senhor abençoava a sua casa por causa de José. A confiança cresceu, e Potifar promoveu José a supervisor, confiando-lhe tudo. José encontrou estabilidade, provando que a fidelidade pode florescer mesmo em cativeiro. Ele estava a aprender lições que se entrelaçavam com o seu destino, preparação para um papel que ainda não conseguia imaginar. Deus estava a usar a casa de Potifar como um campo de treino, moldando José para ser um líder. José ascendeu na casa de Potifar, chamando a atenção da esposa de Potifar. Ela observava-o com desejo, vendo-o como um mero objeto de prazer. Um dia, ela tentou-o: "Deita-te comigo." Para José, recusar significaria castigo, ou até a morte. A sua lealdade era para com Deus. José recusou, explicando que trairia a confiança do seu senhor e pecaria contra Deus. Ela assediava-o diariamente, mas ele recusava-se a ceder. José escolheu a retidão e a fidelidade a Deus. A sua resolução seria severamente testada. O momento da crise chegou quando a cuidadosa esquiva de José já não era possível. Um dia, entrou em casa para cumprir as suas obrigações e, por obra do destino, nenhum dos outros criados estava lá dentro. A esposa de Potifar viu a sua oportunidade. Era a sua chance, sem testemunhas para a contradizer. Ela encurralou-o, agarrando-o pela roupa. A sua voz já não era um sussurro sedutor, mas uma ordem desesperada: "Deita-te comigo." A situação tinha escalado de uma tentação persistente para um confronto físico. José estava encurralado. A sua integridade e a sua própria liberdade por um fio, preso nas garras de uma mulher cega pela sua própria luxúria. Numa decisão de fração de segundo, José escolheu fugir em vez de lutar. Não podia argumentar com ela, então fugiu. Mas, ao soltar-se das suas mãos, deixou a sua túnica exterior nas mãos dela. Saiu a correr da casa, optando por sacrificar a sua túnica para salvar a sua honra. Aquele pedaço de tecido, deixado nas suas garras, tornar-se-ia a falsa evidência do seu crime. Era um eco amargo do seu passado. Uma vez antes, um pedaço da sua roupa, a túnica de muitas cores, tinha sido usado para enganar e destruir a sua vida. Agora, outra vestimenta seria usada como arma contra ele, selando o seu destino através de uma mentira cruel. Segurando a veste, o seu desejo transformou-se instantaneamente em raiva e numa necessidade desesperada de autopreservação. Começou a gritar, chamando os homens da sua casa. "Olhem!" chorou ela, elaborando a sua mentira com astúcia precisa. "Este escravo hebreu foi trazido aqui para nos zombar. Ele entrou para se deitar comigo e eu gritei. Quando ele me ouviu gritar por socorro, ele correu, deixando a sua capa ao meu lado." A sua história era uma inversão magistral e cruel da verdade. Ela pintou-se como a vítima e José como o agressor. A palavra dela, a palavra da esposa do Senhor, contra a de um escravo estrangeiro, não deixou margem para dúvidas na mente dos seus servos. Quando Potifar regressou à casa, a sua esposa estava pronta com a sua encenação chorosa e convincente. Repetiu a história, apresentando a roupa de José como prova inegável da sua tentativa de agressão. A raiva de Potifar ardia intensamente. Ouvindo as palavras da sua esposa e vendo a evidência, ele foi tomado pela fúria. Ele tinha depositado a sua total confiança em José, e essa aparente traição foi uma profunda humilhação pessoal e pública. Sem um julgamento, sem dar a José a chance de falar, o julgamento de Potifar foi rápido e severo. O homem que tinha sido o abençoado administrador da casa foi agora declarado criminoso, a sua ascensão meteórica terminando numa queda catastrófica. Potifar, enfurecido, atirou José para a prisão real. Era um local para inimigos políticos, mas o Senhor estava com José. Deus não o tinha abandonado. José continuou a viver com integridade. O Senhor mostrou-lhe amor e deu-lhe favor aos olhos do carcereiro. Em breve, o carcereiro colocou José, encarregado de todos os prisioneiros,
José trouxe ordem a um lugar de caos. Este tempo na prisão foi mais uma fase do seu treino divino. O Senhor fez prosperar tudo o que José fazia, transformando o castigo numa escola de liderança. A descida de José ao calabouço foi um passo em direção ao palácio. Na masmorra, os dias arrastavam-se, parecendo não ter fim. José, o sonhador, via as suas visões vibrantes cada vez mais distantes. Os molhos de trigo, as estrelas a curvar-se. O que significavam agora? Já não era o filho predileto, nem o mordomo de confiança. Era apenas um prisioneiro esquecido. A injustiça era uma companhia constante, como um fado que o perseguia. Teria sido fácil entregar-se ao desespero, mas José não sucumbiu. O seu espírito permanecia ligado a Deus, como um fio de esperança. Ele trouxe humanidade a um lugar desprovido dela, gerindo os outros prisioneiros com compaixão e um coração aberto. Via-os como homens, presos nas engrenagens da sorte e do poder, como se estivessem a lidar com as voltas que a vida dá. Os seus sonhos de liderança estavam a ser vividos na mais improvável das arenas, uma masmorra. A verdadeira liderança é sobre caráter e serviço, mesmo quando ninguém está a ver. Manter a fé no silêncio esmagador é um teste profundo de resistência. A esperança de José era uma recusa teimosa e silenciosa em desistir, como se fosse um português a não dar o braço a torcer. Ele continuou a viver como se Deus ainda estivesse no controle. 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó, ambos entregues aos cuidados de José. Certa manhã, José notou a profunda tristeza deles e perguntou: "Por que é que estão com uma expressão tão triste hoje?" Eles responderam: "Nós os dois tivemos sonhos, mas não há ninguém para os interpretar." José respondeu: "As interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os vossos sonhos." O copeiro descreveu uma videira com 3 ramos, a brotar e a produzir uvas, que ele espremeu na taça do faraó. José interpretou: "Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai restaurá-lo à sua posição." O padeiro, encorajado, partilhou o seu sonho. 3 cestos de pão na sua cabeça, com pássaros a comer do cesto de cima. José respondeu: "Os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai tirar-lhe a cabeça e empalar o seu corpo, e os pássaros vão comer a sua carne." 3 dias depois, no aniversário do faraó, ambos os sonhos tornaram-se realidade. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado. José tinha pedido ao copeiro: "Lembre-se de mim e mencione-me ao faraó." Mas o copeiro esqueceu-se de José. A esperança de José desvaneceu-se enquanto ele permanecia na prisão, traído pelo esquecimento. O palco estava montado para um propósito maior. O copeiro, restaurado ao luxo da corte egípcia, esqueceu-se completamente de José. A esperança de liberdade de José esvaiu-se, à medida que os dias se transformavam em meses e os meses em anos, como quem vira as páginas de um calendário esquecido. A dor não vinha da malícia ou da maleita, mas da indiferença, tão comum nos corredores do poder. Por mais 2 anos, José definhou no calabouço, a sua fé testada pelo silêncio opressor da solidão. No entanto, os sonhos que ele interpretara haviam se concretizado. O seu dom era inegável, como um fado que se cumpre. José esperou, apegando-se à esperança, confiando num Deus cujo tempo nunca é o nosso, mas o dele. O mundo seguiu em frente, como se nada fosse, mas a história de José estava longe de terminar. Na escuridão, um novo capítulo estava silenciosamente a tomar forma, como um segredo bem guardado. A hora do sonhador esquecido chegaria, mais certo que o pôr do sol. Às vezes, os maiores milagres começam nas sombras mais profundas, como um tesouro escondido. A jornada de José ainda não havia terminado. 2 anos depois, o faraó foi abalado por 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo,
7 espigas de grãos saudáveis eram engolidas por 7 espigas mirradas. O faraó acordou perturbado, sentindo que esses sonhos eram presságios. Ele convocou os magos e sábios do Egito, mas nenhum conseguiu interpretar os sonhos. O poder do Egito era inútil diante desse mistério. O medo espalhou-se pela corte. A ansiedade do rei tornou-se uma crise nacional, como um país à beira da bancarrota. Os deuses estavam em silêncio, os sábios perplexos. Nesse momento de fracasso, a esperança parecia perdida, como um golo nos descontos. Mas a resposta viria do lugar mais improvável: um escravo hebreu, esquecido numa masmorra. Às vezes, quando a sabedoria humana falha, o palco está montado para algo maior, como o fado que surge na voz de um desconhecido. Os sonhos do faraó logo mudariam o destino das nações. O homem mais poderoso do mundo estava prestes a encontrar o prisioneiro mais esquecido do mundo. O destino estava prestes a revelar-se. O copeiro, de repente, lembrou-se de José, pois a aflição do faraó espelhava o seu próprio passado. Ele confessou ao faraó: "Quando eu estava na prisão, um hebreu interpretou o meu sonho, e ele tornou-se realidade." Faraó, desesperado, ordenou que trouxessem José da masmorra. José foi rapidamente limpo e vestido para a corte real. Em instantes, ele foi transformado de prisioneiro em alguém que seria ouvido. Ele caminhou da escuridão para os deslumbrantes salões do poder. O sonhador esquecido estava prestes a apresentar-se diante do rei. A jornada de José havia-o levado a este momento crucial. A resposta que Faraó procurava estava nas mãos de um escravo. Às vezes, os esquecidos são lembrados na hora certa, como um golo no último minuto num clássico entre o Benfica e o Sporting. José apresentou-se perante o faraó, que disse: "Fiquei a saber que consegues interpretar sonhos." José respondeu: "Eu não consigo, mas Deus dará a resposta ao faraó." O faraó descreveu os seus sonhos. José explicou: 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou: "Nomeie um homem sábio para armazenar grãos durante os anos bons, para sobreviver à fome." O faraó e os seus oficiais ficaram maravilhados com a sabedoria de José. O faraó declarou: "Não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu." Ele fez de José o governador do Egito, o segundo no comando, perdendo apenas para o próprio faraó. José recebeu o anel do sinete do faraó, linho fino, e autoridade sobre a terra. Num único instante, José ascendeu de prisioneiro a primeiro-ministro. O milagre estava completo. A fé de José, testada nas trevas, foi recompensada na luz. O futuro do Egito foi garantido pela sabedoria de um sonhador esquecido. Às vezes, os mais humildes tornam-se os maiores. Os 7 anos de fartura desenrolaram-se como José profetizou, com o Egito a produzir colheitas massivas. Como governador, já não era o rapaz de túnica colorida, mas um homem poderoso. Então, a fome começou, atingindo todas as terras. O povo clamou ao faraó por comida, e ele direcionou-os para José, que abriu os celeiros. A fome estendeu-se a Canaã, onde Jacó enviou os seus 10 filhos para comprar cereais, mantendo Benjamim em casa. Os irmãos chegaram ao Egito e curvaram-se perante o governador, cumprindo o sonho de José. José reconheceu-os, uma tempestade de emoções dentro dele. Acusando-os de serem espiões, ele testou-os. Para provar a sua história, teriam de regressar com Benjamim, preparando o cenário para a reconciliação. Como pode um homem, traído, ressurgir para alterar o curso de uma nação inteira? A história de José dá-nos uma resposta simples. Não pela força, astúcia ou vingança, mas por uma fé inabalável em Deus. As nossas feridas podem tornar-se os canais através dos quais os maiores propósitos de Deus são cumpridos. Cada passo meticulosamente planeado por um arquiteto amoroso. Deus estará conosco na dor, transformando-a em algo belo. Vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem. Um propósito maior estava sempre em jogo. Há um propósito nas nossas provações, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Lembre-se de José. Confie que ele está a trabalhar todas as coisas para o seu bem.